grudado numa árvore. Aquele homem rompeu com todo o padrão e ele queria de qualquer forma ver Jesus, chamar a atenção de Jesus. O que ele fez? Ele subiu no alto de uma árvore e Jesus viu e ele falou: Zaqueu, desce daí, hoje é o seu dia. Zaqueu fez algo diferente, chamou a atenção de Jesus. Jesus está caminhando e vem uma mulher gritando atrás de Jesus. Os discípulos falam: manda essa mulher calar a boca. Aquela mulher tinha uma necessidade e não era a vontade dos discípulos de esganar elas que calaria a voz dela. Pelo contrário, ela continua clamando. E Jesus fala com ela: olha, não é lícito que eu tire o pão da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ali aquela mulher, por causa da persistência dela, da loucura dela, ela traz uma revelação que só foi dada muito depois, de que o evangelho não era apenas para os judeus, mas também para os gentios, porque aquela mulher não fazia parte, mas ela diz: até os cachorrinhos comem da mesa que cai, comem das migalhas que caem da mesa. Existem pessoas na Bíblia que foram alcançadas porque fizeram barulho. Deixa eu te dizer, a sua fé tem uma voz. E se você vem para cá e fica calado, querido, acho que tem um problema com a sua fé. Então, se você entender que nessa manhã Deus está falando com você, levanta a sua mão, dá glória a Deus, dá aleluia, fala: essa palavra é para mim. Deus não responde perguntas, Deus responde resposta. Se eu falo: nessa manhã Deus tem mesmo para você, você não tem que falar: será que é para mim? Você fala: é para mim, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Faz alguma coisa diferente. Jesus está esperando ver alguma coisa diferente em você. Quanto mais doido você for, mais atenção de Jesus você chama. E deixa eu te dizer: mas se eu gritar, a pessoa que está do seu lado não tem nada a ver com a tua vida. Não é ela que vai te abençoar. Você está preocupado com a pessoa que está do seu lado por quê? Se você entender que Jesus está falando com você, grita, faz alguma coisa. Eu fui de uma igreja, eu sou crente pentecostal desde pequeno, né? Gosto do fogo. Gosto do mistério. Mas um belo dia mudei de igreja. Fui para uma igreja, eu achava que eu era pentecostal. Lá o povo era maluco. O povo fazia trenzinho no meio do culto. O povo estava orando, estava aqui a pregação. O pessoal lá, eles não davam glória a Deus. Eles saíam com uma oferta na mão e depositavam a oferta no altar. Falavam: essa palavra, eu creio nessa palavra. Essa palavra é para mim. Deixa eu te dizer, Jesus quer ver o tamanho da sua fé. Eu só estou falando para você gritar. Dá um grito aí. Quando você entender que a palavra para você, não deixa passar, porque de repente é essa palavra que vai mudar a sua história. É uma palavra liberada que muda um destino, e às vezes você perde aquilo que Jesus está fazendo, porque você está com vergonha. Não tenha vergonha, querido. Não tenha vergonha. Você está num lugar seguro. Jesus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele tem uma palavra para você. Jesus falou comigo essa semana a respeito de algo que eu quero compartilhar com você. Vira para essa pessoa que está do seu lado com ela e fala para ela assim: o ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. Você crê? Mas de repente você fez tantos planos para 2025, setembro. Você está falando: setembro acabou, né? Não dá mais. Deixa eu te dizer, Jesus não tem problema com o tempo. O que Ele quiser fazer, Ele faz, e não tem tempo oportuno. Se Ele decidir que hoje é o dia que você vai colher algo que você plantou, é hoje. Antes de começar a pregação, de fato, vou te contar uma história. Minha mãe, você não sabe da minha mãe é uma missionária, e teve um tempo que minha mãe vivia em Portugal, e de um dia para o outro, tudo que tinha na casa dela acabou. Acabou tudo. Ela falou: Jesus, eu não tenho mais o que comer, o que eu vou fazer amanhã? Ela orou, dormiu, acordou no outro dia. Atrás da casa dela, ela tinha um pé de figo. Mas não era época de figo. Só que a minha mãe é a doida do figo. Se ela vê o figo, é onde vender, ela está comprando. E ela come bacia de figo, porque ela ama. O figo dormiu sem fruta nenhuma. No outro dia, quando ela acordou achando que tinha acabado a comida, Deus fez nascer figo de um dia para o outro e ela pôde colher figo no pé. Deixa eu te dizer, Jesus não conhece impossibilidade para fazer qualquer coisa na sua vida. Não é porque você disse que acabou que Jesus está dizendo que acabou.
Onde você colocou um ponto final, onde alguém colocou um ponto final, Jesus diz, eu continuo. E você veio aqui nessa manhã para ouvir isso. O ano ainda não acabou, a história ainda não acabou, a semente não morreu. A palavra de Deus para você é, você ainda vai colher. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impede. Ouça isso. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo ao seu coração, está trazendo dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ele está dizendo, eu estou no barco, eu não te abandonei. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém impedirá, ninguém impedirá. Ninguém impedirá, ninguém impedirá. Quem pode ir contra a ordem e o decreto do Senhor? Quem pode se opor àquilo que Ele decidiu fazer e estabelecer? Não existe nada que possa ir contrário à palavra que Deus liberou sobre a sua vida.
Meu Deus. Ah, Jesus está aqui. Querido, aproveite o ambiente, não fique desligado. Eu quero compartilhar algo com você que está ali em Gênesis, no capítulo 26. A partir do versículo 12 diz assim: Isaque formou lavoura naquela terra. Algumas versões diz que Isaque semeou naquela terra. E no mesmo ano, diga, no mesmo ano. Diga mais uma vez, no mesmo ano. Colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Pai, eis aqui a tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, tão afiada, Senhor Deus, que ela penetra tão profundo até dividir alma e espírito, juntas e medulas. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A tua palavra é vida para o nosso corpo, é saúde para os nossos ossos. A tua palavra é como um martelo que despedaça a penha, que não deixa nada, Senhor Deus, inteiro, mas vem despedaçando, cortando, quebrando. Diante da tua palavra, nada, Senhor Deus, pode impedir, nada pode permanecer. Não há nada que permaneça, uma vez que a tua palavra é dita e estabelecida. Senhor Deus, vem nos ensinar, vem falar conosco, vem ministrar o nosso coração. Nós não queremos uma palavra, Senhor Deus, de inspiração humana. Nós acreditamos que o Senhor tem rema para nós nessa manhã. A palavra revelada, a palavra que uma vez que chega no nosso coração, muda a nossa estrutura, muda o nosso destino, traz luz ao nosso entendimento. Nós queremos mais do que ouvir, nós queremos ser transformados, Jesus. Senhor Deus, que Henrique desça, o teu Espírito cresça e por misericórdia usa a minha vida. Toda honra, toda glória, toda exaltação, todo louvor vem de ti e para ti são todas as coisas. Jesus, se necessário, muda o meu linguajar, muda o meu vocabulário, Deus, mas que o teu povo receba da preciosa semente que é a tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estava falando com Deus essa semana e Ele me fez lembrar desse texto, falando a respeito da bênção que Isaque carregava. Porque o versículo 12 do capítulo 26 vai dizer que Isaque semeou e naquele mesmo ano ele colheu a 100 por um. Eu estava explicando mais cedo que nós precisamos aprender a entender a dinâmica pela qual o mundo espiritual funciona. Porque você olhar para essa palavra e tomar posse dessa palavra é diferente do que você olhar e invejar. Existem coisas que Deus está fazendo na vida de pessoas e pessoas estão sendo abençoadas. E aí você olha para isso e você pergunta por que ele? Não, você tem que falar: Senhor, da mesma forma que o Senhor fez com ele, faça comigo. Eu também posso ser alvo da bênção do Senhor neste lugar. E eu estava contando que quando
eu fui casar, eu tinha um amigo que casaria naquele mesmo ano, e eu estava assim, desesperado, porque a minha esposa queria uma decoração maravilhosa, e a minha esposa é muito exigente, sabe? Ela voa, ela vai além, assim, tudo dela é muito excelente, glória a Deus, né? Mas tudo que é muito excelente custa muito dinheiro. Então, eu falei, Deus, esse valor disso que ela quer é muito caro. E eu já estava pronto para pagar, né? Mas eu falei, Jesus, por favor, intervenha, né? Eu lembro que um amigo meu foi me contar, porque ele também ia casar, e quando você está passando por fases de vida parecida, o assunto é o mesmo, então fica fácil de você conversar sobre o assunto com a pessoa, né? E ele estava contando sobre um decorador que ele conseguiu, que era um decorador, assim, extremamente top na época, era um cara excelente. E alguém tinha desistido da decoração no dia do casamento dele, ele já tinha pago parte, ele falou, olha, eu vou te fazer por 6.500, toda a decoração do seu casamento, 6.500, você não vai ter que se preocupar. E era uma coisa linda, e eu lembro que ele me contou, e na mesma hora, queridos, entendo, não é inveja, não é inveja. Ele falou, vou pagar 6.500, eu falei, Senhor, se ele vai pagar 6.500, eu também quero pagar, mas eu não quero pagar 6.500 não, eu quero pagar menos que 6.500, Jesus. Na mesma hora que ele contou, eu não senti inveja do que ele recebeu. Eu falei, Deus, o Deus que dá para ele, pode dar para mim. Então agora eu vou reivindicar aquilo que eu quero. Querido, quando eu olho para a Bíblia está dizendo, Isaac plantou, e no mesmo ano ele colheu. É certo que quando a gente pensa em plantar e colher, você entende que existe um tempo determinado. Existe um prazo que se espera. Algumas coisas vão durar meses, outras vão durar anos. Mas quando Deus decide abençoar alguém, porque a Bíblia não diz que Isaac plantou e colheu, porque aqui a semente que ele semeou tinha prazo de menos de um ano para dar fruto. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele semeou e ele colheu no mesmo ano, porque Deus o abençoava. Deixa eu te dizer, eu não sei o que você está esperando colher, e o que parece que aparentemente morreu como semente que você depositou. Deus nessa manhã está dizendo para você, eu faço com que até o fim do ano, você ainda colha a semente que foi lançada. Você precisa se apegar à palavra e dizer, Deus, o Senhor fez na vida de Isaac. Isaac era abençoado, querido, eu tenho uma coisa que eu não tenho dúvida na minha vida, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. A Bíblia diz que Ele já me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A Bíblia não está falando sobre um futuro. A Bíblia está falando que nós já fomos abençoados. Quando você entende a dinâmica da palavra de Deus, Deus já te deu um lugar de abençoado. Se Isaac estava como abençoado, Deus me colocou como abençoado. Aquilo que Isaac viveu, eu também posso viver, porque Deus não mudou. Então eu preciso começar a me comportar como alguém que foi abençoado. Se Isaac, como abençoado, plantava e colhia no mesmo ano, querido, 3 meses. São 3 meses, se prepara, porque eu vou contar para você. Eu vou testemunhar, não sei se você vai, mas eu vou. O ano ainda não acabou e a palavra continua dizendo, ele semeou e em menos de um ano, colheu 100 por 1. 100 por 1, não estou inventando, tá? É a palavra de Deus que está dizendo. Você se apropria dela do jeito que você quiser. Então começa a falar sobre Isaac como um homem abençoado. Você precisa entender o contexto no qual essa história foi escrita. Se você começar a ler todo o capítulo 26, o capítulo vai começar dizendo que houve fome naquela terra. Que terra? Canaã. Isaac estava em Canaã porque Abraão tinha chegado a Canaã. Talvez você pense, mas já chegou em Canaã? Sim, eles estavam em Canaã antes de chegar em Canaã depois. Entendeu? Porque Canaã era a terra que Deus tinha dado para Abraão. Então eles já possuíam Canaã, só que depois eles se movem, aí depois tem que reconquistar, aí tem, você sabe toda a história, né? Vão para o Egito, aí vem Moisés, aí vem... Você sabe dessa história, né? O povo é liberto, aí o povo passa por Jericó, tem todo... Vem para o carisma, né? Vem para o carisma, leia a Bíblia, vai ser maravilhoso. Então tem toda uma história, só que nesse momento eles estão na terra que é a terra da
Promessa. Essa terra já tinha sido prometida antes. Quando o povo entra, saindo do Egito, sendo conduzido por Moisés, mas entra com Josué na terra prometida, eles não estão ganhando algo novo, eles estão retomando aquilo que Deus já tinha os dado anteriormente. E aí você vai perceber, existe uma terra que Deus prometeu, mas existe um tempo de crise. A Bíblia vai dizer que houve fome naquela terra, como houve nos dias de Abraão. Todas as vezes que uma crise chega, eu não sei se você está percebendo os rumores de crise, é porque Deus quer nos transicionar e nos movimentar para um lugar novo. Então, Deus dá uma ordem. Ele começa a se movimentar porque havia chegado a crise. E Deus fala, fique em Gerar. Fica aí perto dos filisteus. Você vai ficar em Gerar. Não vá até o Egito. Primeira coisa que eu e você precisamos entender, existe um lugar que Deus determinou para nós. Não queira estar num lugar que Deus não determinou. Se Deus falou, esteja em Sarasota, não se mova de Sarasota até que Deus fale, se mova de Sarasota. Porque se você decidir agir por conta própria, você vai sair do lugar da obediência. E quando você está no lugar da obediência, a provisão e a bênção de Deus te alcançam. Porque num tempo de crise, você vai ver Isaac se mover. E quando ele se move, a Bíblia diz que Deus faz ele semear e colher. Quando estava todo mundo passando fome. Quando você obedece à voz de Deus e não sai do lugar que Deus te mandou ficar, você começa a ver a sua vida prosperar mesmo no meio da crise. Então Isaac está experimentando o favor, a graça de Deus. Mas deixa eu te dizer, o favor e a graça de Deus nunca vem desacompanhado de algumas coisas. E aí existem algumas fases pelas quais nós passamos por ser abençoados. Quando você começa a perceber, a Bíblia vai dizer que os filisteus decidiram fechar os poços que Isaac abriu. Então vamos fechar o poço, vamos expulsar Isaac daqui, ó. Você já está muito poderoso. Está muito abençoado, não dá mais para ficar perto da gente. Porque gente invejosa é assim. Quando vê você sendo abençoado, ele fica revoltado. Vai falar, não dá para ficar perto de fulano, muito abençoado para o meu gosto. E aí, Abimeleque fala assim, Isaac, pega suas coisas e vaza. Não fica aqui perto, porque você já é mais poderoso do que a gente. Você não vê Isaac debater, você não vê Isaac discutir. Isaac pega suas coisas e vai para o vale de Gerar. Fica Isaac no vale de Gerar. E ele cava os poços, ele reabre os poços que Abraão tinha aberto. Olha que maravilha, né? Já tinha um poço lá, ele sabia que ali estava tudo certo. Vou viver do quê? Do passado dos meus pais. Ele reabre os poços, mas quando ele reabre os poços, os pastores de Gerar começam a brigar com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. E aí a Bíblia vai dizer que ele dá o nome para aquele poço de Ezeque, que significa contenda, porque houve briga pelo poço. Não sei se você já viveu algo assim. A pessoa não está nem aí para o que está ali. Você começou a cavar o poço. Nossa, que poço bonito que você reabriu. Eles fecharam o poço. Isaac começa a reabrir o poço. Fala, nossa, gostei desse poço, sai que é nosso. Eu quero esse poço para mim. Ninguém estava nem aí para o poço. Isaac decidiu reabrir o poço, está todo mundo, opa, que poço legal. Mas Isaac reabriu um poço que já tinha sido aberto anteriormente. Nem tudo que Deus quer fazer na sua vida está ligado ao seu passado. Não queira viver à sombra daquilo que os seus pais fizeram do poço que eles cavaram. Porque existem poços que foram cavados, mas que são para aquela estação. Quando Deus muda a estação, aquele poço que foi entulhado não é para ser desentulhado, é para permanecer lá. Porque ele serviu para um tempo, mas não serve mais para hoje. Isaac não discute, Isaac não briga, apesar de estarem brigando com ele. Isaac
sai do lugar e fala, vou abrir poço em outro lugar. Tem gente que na primeira reclamação desiste de abrir o poço. A pessoa está aqui cavando. Nossa, como você está bonito. Ai, me chamou de bonito, não cavo mais poço nenhum. Está aqui cavando. Nossa, que feio. Ai, me chamou de feio. Não cavo mais poço nenhum. Isaac entendia que a água que fluía do poço não vinha de uma manobra que ele podia estabelecer através dele mesmo para fazer a água romper naquele lugar. Isaac estava cavando o poço porque enquanto ele cavava, ele tinha certeza, eu sou abençoado e assim que eu cavar, vai brotar água aqui, porque Deus me deu uma palavra. Muitas vezes nós queremos cavar os nossos poços baseado em estatísticas. Então eu penso, nossa, tem um poço aqui do lado, o que eu vou fazer? Vou cavar aqui para não pegar o poço dele, mas eu estou aqui do lado dele, eu vou cavar, porque de repente a água vai vir também. Na segunda vez que Isaac cava o poço, a Bíblia vai dizer que mais uma vez houve briga. Mais uma vez discutiram a respeito do poço. Mas a etimologia da palavra, que antes era Ezeque, porque recebeu o nome de Ezeque por causa de briga, agora aquele poço recebe o nome de Sitna. Ezeque fala sobre luta, sobre contenda, mas Sitna fala sobre oposição maliciosa. Deixa eu te contar, crente. Você é abençoado, tu começou a cavar o poço, a primeira coisa que vai acontecer é alguém vai brigar com você. Primeira, saí, vou continuar cavando meu poço em outro lugar. Segunda coisa, vão inventar história sobre você. Você vai ter uma oposição maliciosa, alguém vai inventar. Aí, no primeiro momento eles estão dizendo, esse poço não é seu, esse poço é meu. No segundo momento eles estão dizendo assim, está sabendo como Isaac abriu o poço? Aquela pá que ele roubou? Está vendo o instrumento que Isaac está usando para abrir o poço? Você viu o jeito que ele está fazendo? Aquilo dali não pode ser de Deus. Isaac não para discutir se o que ele fazia era bom ou era ruim. Isaac pega as coisas dele, muda de lugar e ele vai abrir um novo poço. Isaac não está preocupado com o que vão falar dele enquanto ele abre o poço. A gente se preocupa muito com o que estão falando da gente enquanto a gente faz o que a gente faz. Deixa eu te dizer, você está fazendo o que Deus te mandou fazer? Pare de se preocupar com o que falam de você. O que vai dizer se Deus está com você ou não é a água que sai do poço. Ele reabriu um poço. Querido, reabrir poço é mais fácil que abrir poço novo. Ele quis viver do passado. Deu confusão. Vou para o novo. Comecei a abrir. Aí tem gente que vai começar a duvidar do que você está fazendo. Olha fulano. Nossa, olha lá, fulano está pregando, né? Mas você sabe que a intenção dele ali é só aparecer, né? Você sabe. Querido, quem respalda o cavar de um poço não é quem está vendo o poço ser aberto. É o Deus que faz brotar água onde aparentemente ninguém viu. Porque uma coisa é você reabrir um poço. Outra coisa é você começar a se aventurar segundo a direção de Deus em abrir e cavar um poço onde ninguém viu nada. A Bíblia vai dizer que ele achou um veio de água. Só acha água quem não se preocupa com o que falam e continua cavando. E ele continua e vai cavando. Tá gente falando mal dele, ele fala, eu vou pegar as minhas coisinhas, não brigo com ninguém, não falo com ninguém, avanço. Começa a cavar, ele cavou. E a Bíblia diz que ele achou a água mais uma vez. Dizendo assim, então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. Cavar poço dá trabalho? Cavar poço dá trabalho hoje, imagina antes sem tecnologia. Porque antes você chama lá um caminhão, o caminhão tem, vai furando coisa.
E não dá só trabalho cavar poço, não. Dá trabalho manter poço, tá, querido? Porque tem gente aqui que vive, aqui em Sarasota mesmo, tem lugar que é água de poço. Vai morar numa casa com água de poço para você ver. É um trabalho, se você não cuida, daqui a pouco sua casa está fedendo por causa da água do poço. Tem gente que quer o poço, mas não quer ter trabalho para cuidar do poço. Sabe por que o filisteu entulhava? Porque é mais fácil entulhar do que cuidar. Tem gente que quer viver aquilo que o outro está vivendo. Aí tem inveja, mas não consegue manter. Aí o que vai fazer? Vai entulhar. Eu não deixo você usufruir, entulho aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque eu não tenho força para manter. Eu só quero que você não tenha. Isaac não tinha problema com o que ele estava fazendo, sabe? Porque ele entendia que era a bênção de Deus sobre ele. Ele cavou o terceiro poço. Ele não reabriu um poço. Ele cavou um poço. Ele foi para um lugar e falou: aqui é confusão. Aqui estão inventando histórias sobre mim. Querido, Deus não tem só um lugar para você. Deus tem um lugar específico para o seu poço. Um lugar que quando você começar a cavar, ninguém vai falar, ninguém vai brigar. E a água vai verter. O problema é que achar esse lugar vai exigir de nós persistência. Cavei uma vez, qual a experiência? Alguém brigou. O que eu faço? Eu vou parar de cavar. Esse é um problema meu, sabia? Eu não gosto de competição. Se eu estiver fazendo alguma coisa, competiu comigo, querido, vá sozinho. Eu não tenho tempo. Você vai ficar competindo e eu vou ficar ali só olhando. Não cavo mais poço não, vou procurar uma fonte de água mineral. E esse é um problema. Não é uma qualidade, não. Porque por causa daquilo que alguém falou, de repente a gente deixa de persistir no propósito de Deus para a nossa vida. E a gente não vive aquilo que Deus tem para nós como novidade, como algo específico, como plano de Deus, porque nós paramos diante da afronta, diante da fofoca, diante da calúnia. Brigaram comigo, nunca mais eu cavo o poço. Aí vai, não parei. Aí você começa a cavar de novo, vai cavar. Aí o que acontece? Discute de novo. Aí aquilo fica no seu subconsciente. Meu Deus, não posso mais cavar poço. E Deus está falando, não para de cavar, continue a cavar, continue a cavar. Não para de cavar, continua. Eu já preparei um poço para você. Eu tenho um espaço para você. Quando você chegar nesse lugar, você não precisa brigar por nada. Você não precisa, não vai ter discussão, não vai ter confusão. É seu. E a Bíblia diz que Isaac não para de cavar. E quando Isaac cava, ele acha água, ele achou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. E ele deu o nome de Reobote. O primeiro poço se chamava Ezeque, briga. O segundo poço se chamava Sitna, oposição maliciosa, caluniadora. Mas o terceiro poço, que é aquele que acha quem não desiste, é Reobote. Agora o Senhor nos abriu espaço. E nós prosperaremos nessa terra. Se Deus te mandou para uma terra, para um lugar, para fazer algo específico, não pare até que Deus fale: Reobote, agora Deus me deu espaço. Não é sobre o método que é utilizado para cavar o poço. É sobre obediência em não parar de cavar até achar o lugar que Deus determinou para você. E continuar cavando vai demorar. Leva tempo. E é esforço. Vai ter dia que você vai cavar. O tempo vai estar ameno. Vai ser maravilhoso. Olha essa brisa suave. Que maravilha. Estamos aqui, inverno em Sarasota. Vai ter dia que você vai cavar. Que é verão, sol quente nas suas costas, meu irmão. Não sei se você já trabalhou do lado de fora em Sarasota no verão. É terrível. Vai ter dia que vai ter assim. Vai ter dia que você vai começar a cavar, você vai dar um mau jeito.
Aí suas costas vai doer. Ai, não cavo mais. Isso não é para mim. Deus está dizendo, continue a cavar. Não desista agora. Às vezes você vai até achar a água, mas você desistiu de cavar na metade do poço. Estava preocupado demais com o que estavam falando. Porque tem gente que se importa com o poço do outro. E tem gente que se importa com o outro não achar água no poço. Se o outro não achou água no poço, não diz respeito a ninguém a não ser ele e Deus. Porque é Deus que faz brotar água. Às vezes a pessoa para de cavar na última pasada, porque ouviu alguém falar, vai continuar cavando esse poço até quando? Não percebeu que ainda não tem água? Só que Deus está dizendo assim, para alguns o poço é raso, mas para outros o poço é fundo. Tem gente que vai dar uma pasada, a água vai brotar. Tem gente que vai ficar dando pasada, dando pasada, dando pasada. Quanto mais fundo o poço, mais limpa a água. E às vezes a gente se deixa paralisar. Ah, cansei de cavar. Está tão difícil. O Lucão estava falando sobre Elias. Elias está profetizando, não vai chover em Israel. Querido, eu não me imagino Elias profetizando em Israel. Profetizando, não vai chover em Israel assim, olha. Não vai chover em Israel. Elias está no auge do seu ministério. Peito de pombo, nariz em pé, dedo de profeta e aquela cara marrenta do profeta também. Ela faz cara de profeta, aí a pessoa faz cara feia. Ele está vendo o auge. Não vai chover em Israel, segundo a minha palavra. Parou de chover. Elias está no auge, Deus fala assim, Elias, pega suas coisinhas, vai lá para o ribeiro de Querite, que eu já preparei um corvo para te alimentar. Elias talvez estava pregando nas maiores conferências do momento. Grandes ofertas, salas VIPs, vivendo luxo. Amado, aclamado. Deus fala com ele, Elias, abandona tudo, vai para o ribeiro de Querite, eu tenho provisão para você lá. Porque às vezes, o que Deus quer fazer não está dentro da nossa lógica. Elias podia falar, Deus, agora que eu profetizei, parou de chover, todo o auge. Minha agenda está bombando, tem um convite. Já viu a quantidade de card meu que já está pronto para ser lançado? Se eu desapareço assim do nada, o que as pessoas vão falar? Não foi Elias que quis desaparecer, foi Deus que mandou ele desaparecer. Vai para o ribeiro. Quando ele chega no ribeiro, tem corvo trazendo o alimento e tem água no riacho. Até o dia que a água do riacho seca. Porque deixa eu te dizer, você precisa entender que nem toda a ordem de Deus é definitiva. E você tem que estar pronto para se mover no dia que Deus mandar você se mover. Ah, Deus mandou eu fazer isso. Cheguei, estou aqui. Nossa, está tão bom aqui. Meu Deus, que maravilha. Ah, eu sou o profeta da galera. Vai se esconder. Aí se esconde. Aí ele pensa, nossa, agora está melhor, porque não tem ninguém me enchendo o saco. Ai, está maravilhoso. Ninguém me liga, ninguém me telefona, ninguém me manda o WhatsApp, ninguém sabe onde eu estou. Minha comida é sempre no horário, não atrasa. Eu não preciso nem fazer. Imagina Elias deitado, a cabeça na pedra, um papiro, né? Lendo, estou aqui passando meu tempo com o Senhor, tranquilo e calmo. Aí um dia ele, feliz, pensando, nossa, mais uma refeição preparada pelo meu Senhor. E querido, se a comida da sua mãe é boa, se a comida da sua esposa é boa, imagina aquilo que Deus provê, né? Na boca de Elias aquilo deveria ser maravilhoso. Ele está ali pensando, mais um dia de refeição. Aí ele comeu, está com a barriguinha cheia. Vou agora beber uma aguinha. Chega no ribeiro, uai, tinha água ontem, o que aconteceu aqui? Não tem mais nada? E aí a voz de Deus diz, Elias, arruma suas coisinhas e vai para Sarepta. Lá eu já dei ordem a uma mulher viúva para te alimentar.
Elias podia ter duvidado. Poxa, Senhor, o Senhor me dá esse prazer de estar aqui separado do mundo. Ninguém me atazanando as ideias. Entendeu? Não preciso. Bateria social está cheíssima, que eu só converso com os passarinhos. O corvo vem, eu bato um papo com ele. E agora o Senhor me manda para encontrar uma mulher viúva num tempo de crise. A obediência de Elias faz com que o sobrenatural entre na casa daquela mulher. A obediência de Isaac em se movimentar segundo a ordem de Deus. Porque primeiro é um movimento, mas depois Deus diz a ele assim, fique. Você pode perceber que Isaac muda de lugar, mas ele não muda de cidade. Isaac não sai de Gerar. Deus manda Isaac para Gerar. Deus te mandou para Sarasota. Ai, agora eu vou para outro lugar, porque está tudo tão difícil. Milagre é para quem obedece, não é para quem tem medo e sai andando. Se fosse você, estava glorificando, irmão. Estava dando glória a Deus. Sabe por que nessa manhã Jesus veio te dizer, existe um poço para você. Existe Reobote, existe um lugar largo, preparado e prosperidade para a sua casa e para a sua vida. Continue a cavar, não pare agora, não desista agora. O sol pode estar quente, você pode estar cansado. Continue cavando, continue cavando. Do lado de fora pode ter crise, notícias ruins. Continue cavando, continue cavando. Tem milagre para você. No meio da seca tem água para você. Existe um espaço amplo para você, uma colheita para você. Não pare agora, continua, 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 continua. Quem determina a bênção não é o lugar, mas é Deus sobre você. Quem determina a bênção não é a economia, não é a notícia. Quem determina a bênção é Deus sobre você. O grande problema é que a gente quer viver segundo os filisteus, olhando o que está dando certo e o que está dando errado. Ah, um poço aberto. Quero esse poço para mim. Ah, estão fazendo. Vou lá no lugar que ele está fazendo. Só que Deus já separou um lugar específico para mim e para você. Lá não existe contenda, lá não existe oposição maliciosa, lá existe um espaço largo e reservado pelo próprio Deus para nós. A promessa de Deus sobre Isaac continua valendo para hoje. Se você planta, você vai colher. E nessa manhã eu quero declarar que ainda esse ano você vai estar testemunhando uma grande colheita da parte de Deus, porque você é abençoado. Nós vamos sofrer com pessoas que vão brigar com a gente? Vamos. Faz parte. Sabe qual é o importante quando alguém briga com a gente? Você quer saber? Fazer igual Isaac, não brigar de volta. Anda e vai continuar cavando. Uns vão falar, outros vão cavar. Faz parte. Você fala ou você cava? Você fala ou você cava? Neemias começa a reconstruir o muro. Está ocupado demais fazendo aquilo que Deus mandou. Aí levanta Sanbalate e Tobias para poder falar mal.
E aí manda chamar Neemias, que a gente quer arranjar uma confusãozinha aqui com ele. Neemias fala, avisa para eles que eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Querido, o segredo da nossa vida é você dizer para quem está falando mal, olha, não tem tempo para perder com você. Eu estou numa grande obra, eu não posso parar agora. Continue cavando, continue fazendo. Existe um tempo determinado no qual Deus vai justificar e respaldar aquilo que você fez. E essa semana, enquanto eu pensava sobre o que falar, que Deus falou comigo. Existem sementes que foram plantadas e que antes que o ano acabe, você vai colher. Existem sementes que foram plantadas e antes que o ano acabe, você vai colher. Existem sementes que foram plantadas e antes que o ano acabe, você vai colher. Isso não foi só para Isaac, isso é para mim, é para você. Só que, querido, Deus está querendo ver quem crê para receber. Quem aqui está crendo para receber? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Deus continua estabelecendo, Deus continua abençoando e Deus continua te chamando para, independente do que estão falando, continuar trabalhando. Falaram de mim, não sirvo mais. A partir de agora, não conte comigo para nada, porque eu estava servindo e falaram mal. Passei manteiga no pão e não gostaram da manteiga no pão. Agora eu não sirvo mais. Eu estava servindo no diaconato, a pessoa me olhou com a cara feia. Não sirvo mais no diaconato. Aquela igreja, não vou mais lá. As pessoas me olham torto. Querido, Deus não te chamou para se preocupar com as pessoas. Deus te chamou para continuar fazendo o que Ele te chamou para fazer. Se eu e você pararmos para ficarmos nos preocupando, a gente não anda. Vai ter gente que vai me ouvir aqui e vai falar, meu Deus, que bênção. Vai ter gente que vai falar, nossa, que tiradinho, hein? Não gosto dele. Eu vou continuar cavando e você vai continuar falando. Cada um faz o que nasceu para fazer. Um dia eu fui dar aula num seminário por aí. E aí eu cheguei lá e eu tenho todo um jeitinho para dar aula, né? Minha aula você não pode fazer pergunta, tem toda uma situação. Aí no final da aula veio uma irmãzinha. Nossa, professor, você é tiradinho, né? Por que a gente não pode falar na sua aula? Eu falei, porque cada um faz o que foi chamado para fazer. Eu fui chamado para dar aula, esse é o seu momento de ser aluna. Então eu falo, você escuta. Ponto. Querido, cada um de nós desempenha um papel no reino de Deus. Deus te chamou para o quê? Deixa eu te dizer, Deus não chamou ninguém para ser crítico da obra que o outro está fazendo. Se tem uma coisa que Deus não chamou, foi você para criticar o que o outro está fazendo. Ou você ajuda, ou você fica quieto. Se você continuar fazendo o que Deus te chamou para fazer, você vai ser bem sucedido. Não se preocupa com o que o outro está fazendo. O que o outro está fazendo é responsabilidade dele com Deus. O importante é que quando alguém falasse de você, você fala, querido, eu não tenho tempo para discussão, estou fazendo uma grande obra, Deus me deu uma palavra, existe um poço para mim, vou continuar procurando o poço que Deus me deu. Eu não preciso do poço de Abraão, eu não preciso do poço do Juninho, o poço do Juninho é o poço do Juninho. Imagina se eu tivesse essa simpatia, essa amabilidade. Já falou com o Juninho? O Juninho é um cara excepcional, fala com todo mundo, ri para todo mundo, brinca com todo mundo. É natural dele. Esse é o poço dele. Não é que eu seja antipático, mas eu sou mais difícil. O meu poço é diferente. Cada um com o seu poço. Eu não posso menosprezar aquilo que acontece no poço dele, mas eu também não posso superestimar ou menosprezar o que acontece no meu poço, porque foi Deus que deu o poço de cada um. Não importa a resistência que você está vivendo, não importa a oposição que você está vivendo,
Não importa a contenda que você está vivendo, se você não para de cavar, você acha o poço que Deus tem para você. Se você não para de cavar, você acha o poço que Deus tem para você. E nessa manhã, a palavra de Deus para você é Reobote. Reobote, lugar largo e prosperidade. Reobote, lugar largo e prosperidade. Existe a fase da resistência, da briga. Existe a fase da oposição maliciosa. Mas existe a fase em que Deus está dizendo: o lugar que eu tenho preparado para você, você não precisa diminuir. Você não vai precisar compartilhar o poço que eu te dei com outras pessoas, porque eu fiz exatamente para você. Você não precisa se moldar, você não precisa se diminuir, você não precisa ser alguém que você não é. Você só precisa continuar cavando. Para algumas pessoas aqui nessa manhã, hoje é dia de Reobote. Hoje é dia de encontrar o poço que Deus determinou para a sua vida. De repente você veio aqui hoje só para ouvir essa palavra. Você está cavando e é difícil cavar. Você já enfrentou contenda? Você já chegou na fase da oposição que alguém inventou história sobre você. Mas hoje Deus está dizendo: hoje é dia de você achar o poço que eu separei para você. Você não vai precisar reabrir poço de ninguém. Você não vai precisar cavar na terra de ninguém. Você vai para uma terra onde o que você cavar é seu. Não vai ter briga, não vai ter discórdia, não vai ter contenda. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Nós vamos orar por você, porque, queridos, eu entendo pelo Espírito que existe um derramar de algo do Senhor nessa manhã. Existem pessoas que vão encontrar o poço, mas tem gente que vai começar a colher, porque achou que a semente tinha morrido e que não tinha mais esperança. Mas Deus está dizendo: a semente plantada ainda esse ano vai germinar, vai crescer e vai frutificar. Você achou que era para o ano que vem, você achou que ia demorar um tempo, mas Deus está dizendo: antes que o ano termine, eu vou fazer nascer. Antes que o ano termine, eu vou fazer colher. Antes que o ano termine, você vai receber. E nessa manhã tem gente até que veio de longe só para receber essa palavra. Gente que sofreu oposição. Gente que inventaram história, mas que não parou de cavar. Para quem não para, eu tenho um poço preparado. Para quem não para, eu tenho um lugar preparado. Para quem não para, eu tenho um lugar reservado, largo, amplo. Reobote, 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 o lugar preparado, o lugar reservado para a prosperidade de Deus. Você até sofreu oposição. De repente hoje aqui, nessa manhã, você está vivendo por algo que você sente: meu Deus, parece que as coisas estão totalmente fora do lugar. Deus está dizendo: para quem não para, eu tenho Reobote. Para quem não desanima, eu tenho Reobote. Para quem continua avançando, eu tenho Reobote, o lugar separado, o lugar preparado. Querido, e isso não é só sobre relação a pessoas. Você está enfrentando uma resistência na área financeira da sua vida. Deus está dizendo, está chegando sobre a sua vida, Reobote. Você está enfrentando uma resistência espiritual. Deus está dizendo sobre a sua vida, Reobote.
Se você não desanima, Rehobote, lugares largos, prosperidade, Senhor. Eis-nos aqui nessa manhã porque nós cremos na Tua palavra. Cremos, Jesus, que existem sementes lançadas que aparentemente adormeceram, mas nessa manhã existe uma palavra do Senhor dizendo: eu faço germinar, eu faço crescer, florescer, frutificar, e antes que o ano acabe, eu te faço colher. E antes que o ano acabe, tenho resposta pra você. E antes que o ano acabe, eu te faço ver. Eu te abençoo, eu te prospero. Eu faço a semente germinar, brotar, florescer, frutificar. Nós cremos que existe nessa manhã, Deus, testemunhos que o Senhor vai liberar sobre nós. Independente daquilo que nós enfrentamos, existe uma palavra de bênção do Senhor. Algo que mesmo diante de toda oposição, diante de toda situação, continua nos marcando e nos diferenciando, dizendo: esse é alguém abençoado por Deus. Esse é alguém escolhido por Deus. Isaac não precisava brigar. Isaac só precisava continuar fazendo o que Deus mandou ele fazer, que era cavar. Enquanto uns brigam, outros cavam. Jesus, nessa manhã, sobre a vida dos seus filhos, Pai, eu quero determinar, Jesus, determinar que chegou o tempo deles poderem usufruir do poço que o Senhor os deu, sem contenda, sem briga, sem ter que se limitar, se cortar, se moldar, mas aquilo que o Senhor já preparou para eles, deu Rehobote, o lugar de amplitude, o lugar de espaço, o lugar de expansão e de prosperidade, que eles possam experimentar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar. Eu tenho mais uma oração para fazer com você, uma oração de entrega. Eu não sei se você já recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas nessa manhã eu quero te convidar a fazer uma oração que pode mudar toda a sua vida. Queria que você colocasse a mão sobre o seu coração e repetisse comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. E eu que andei afastado, hoje volto arrependido, na certeza que o Senhor me aceita. Eu vou contar até 3 e eu quero conhecer você que talvez fez essa oração pela primeira vez. Você quer entregar sua vida para Jesus, você quer se reconciliar com o Senhor. Não estou te convidando para assumir a placa de uma igreja, estou te convidando para um relacionamento com Jesus. Você que está em casa também pode decidir, tomar essa decisão na sua vida, escrever aí #eu decido por Jesus. Nós temos moderadores que vão falar com você. Eu vou contar até 3 e se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante sua mão mais alto que você puder. 1, 2, 3. Existe alguém aqui nessa manhã que quer tomar essa decisão? Não? Glória a Deus pela sua vida. Pai, muito obrigado por este culto. Obrigado pelo teu mover, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu agir. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor determinou e declarou sobre nós nessa manhã, Pai. Jesus, que nós possamos sair daqui confiantes de que existe algo que o Senhor já reservou para nós e nós estamos próximos de acessar. Antes que o ano acabe, haverão testemunhos. Antes que o ano acabe, nós vamos ouvir falar daquilo que o Senhor fez os seus filhos colherem. Jesus, nós cremos nessa palavra e cremos que é chegado o tempo de nós entrarmos nessa nova estação, Pai. Eu abençoo a vida dos seus filhos, leva-os para casa debaixo da tua proteção. É o que eu te peço em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Quarta-feira, culto fé.
E no próximo domingo, os nossos 3 cultos. Deus te abençoe.